Salve, salve! Estamos aqui com mais um programa Pérolas da Escola de Música da Rocinha, no ano de 2024, quando a gente está comemorando 30 anos da Escola de Música da Rocinha. Esse programa a gente está desde 2021, promovendo encontros, bate-papos e, por que não, falar rolezinho, gira, esses movimentos que ajudam a gente a se encontrar, a pensar juntos e, claro, né, a montar esse nosso memorial da Escola de Música da Rocinha. Olha, eu hoje não vou fazer muito segredo, não. Já vou começar contando para vocês quem são os nossos convidados especiais. Esses convidados eu vou chamar de pessoas extraordinárias pelo seguinte: a gente está no 14º programa, né? Vou dizer aqui que até o programa, o 12º, 13º programa até, né? Vamos colocar assim, essas duas pessoas foram citadas por convidados, alunos, ex-alunos, parceiros. Então, são pessoas muito queridas por muitas razões que a gente vai entender agora, né? Então, a gente tem aqui Alexandre Luiz e Gilberto Figueiredo. E aí, eu vou aproveitar a presença dessas pessoas aqui para a gente fazer aquele convite que a gente faz em todos os programas. O convite é para o KD. Gilberto, você que foi o inventor desse KD, explica para o pessoal aí, né, o que a gente quer com esse KD. Pois é, galera, cadê vocês? O lance é o seguinte, gente, 30 anos de escola, muita gente já passou por aqui. A gente acabou de comemorar, fazer uma super festa, tínhamos aqui vários ex-alunos, e é muito legal encontrar o pessoal do passado, né? E tem muitos que a gente não tem notícias, muitos. E aí nós criamos um formulário, que é o KD, que é muito fácil de você encaminhar para as pessoas que você conhece, que passaram um dia aqui pela escola, para que elas possam responder esse formulário, dar um clique e mandar para a gente, para que a gente tenha notícias. Além da gente ter notícias da pessoa, saber o que está acontecendo, por onde ela anda, a gente vai poder ter uma visão de qual é a trajetória que o pessoal está tomando a partir da sua experiência com a Escola de Música da Rocinha. Então, gente, vocês que estão desaparecidos, tá? Ajudem a gente a construir essa memória. Apareçam, cadê vocês? Você acessa o link na descrição desse vídeo. Chama o pessoal aí, Alexandre. Bom, Gilberto já explicou exatamente o objetivo. Eu queria só reforçar que nos programas anteriores, né, de Pérolas, a gente escuta depoimentos e às vezes os alunos falam, aquela vez que o professor Alexandre fez isso e isso. Às vezes são coisas da nossa rotina de professor e que a gente não acha que impacta tanto assim. A gente quer ouvir de vocês, entendeu? Vocês fazem parte, né? Não existe escola sem aluno. A gente quer saber de vocês, esses depoimentos, né? Mesmo que breves, ou seja, a história da escola e a história de vocês, essa simbiose, como é que é. Então, cadê vocês? Isso aí. Ai, que bom, então, que a gente está aqui juntos nesse ano de 2024, né? O Gilberto já falou que a gente já teve uma festa que foi super bacana, né? Vai ter o Prêmio Range, que a gente também vai falar daqui a pouco, mas do prêmio. A história de vocês se cruzam, né, em vários aspectos, além da escola de música, né? Mas eu queria saber antes disso, né? E deixar vocês à vontade para quem quiser começar, que é um pouco assim, qual é a relação, como é que começa a relação de vocês com a música? Como é que vocês começaram a estudar música? Por quê? Quais são as influências? Eu vou começar para deixar a história do Alexandre, que é muito mais bonita, para depois da minha. Eu comecei bem tarde. Para quem se propõe a trabalhar com música, o meu início de relação com o estudo da música foi muito tarde. Eu estava com 16 anos, já chegando no ensino médio, e comecei a estudar violão. Eu e um colega, ambos muito duros, a gente fez uma vaquinha e convencemos um professor a dar aula para 2, para poder dividir aquela mensalidade. Isso durou um mês. No segundo mês a gente já não tinha como, a vaquinha, como pagar, e a gente ficou sem graça de pedir para o cara fazer de graça, né? Mas foi o suficiente para dar um clique, né? E aí, no meu segundo ano do ensino médio, eu conheci um grande amigo, Adilson Pires, que
tocava pra caramba, ele era maravilhoso, tocava muito bem, cantava, era aquele cara que quando pegava violão já estava todo mundo em volta, né? E ali foi um grande estímulo, e foi com ele que eu comecei a ter as primeiras orientações, né? Aí segui como autodidata, para encurtar a história. Como autodidata, eu não largava o violão, era todos os dias, o tempo todo que eu tinha livre, eu estava tocando, meu dedo ficava azul por conta do zinabre da corda, doía, depois parou de doer, mas era realmente assim, uma imersão total, né? Eu gostava inclusive de estudar no meu quarto com a luz apagada, eu achava que eu, não vendo o violão, eu aprimoraria a minha técnica, eu fazia muito isso. E levei um tempo, né, como autodidata, depois fui para a Escola de Música Vila Lobos, e da Escola de Música Vila Lobos para a Unirio. Então isso foi um período de 6 anos, dos 16, quando eu comecei meus primeiros acordes, até os 22, quando eu entrei na Unirio, né? E aí eu segui em frente, sempre a partir do Vila Lobos eu já estava sacando que o meu lance não era a carreira artística, não era o palco, mas era a sala de aula. Então eu sempre me percebi com muita clareza como educador, e foi nessa direção que eu trilhei o tempo todo, entende? Legal. Bom, a minha história é mais bonita, assim. Agora, né, colocou uma expectativa agora. Bom, eu sou de uma família de 10 irmãos, né? E 5 músicos, né? O mais velho de todos, que ensinou a gente desde o início, ele nunca foi profissional, sempre foi de marinha, eletricista. Mas acabamos 4 músicos profissionais, um faleceu, e eu comecei mexendo no violão desse meu irmão mais velho, de 6 para 7 anos, portanto há meio século. E um dia ele me pegou, eu fiquei assustado, ele falou, não, só quero que você toque assim, né? Ensinou, ou seja, comecei em casa, tocando na igreja católica, né, que era a nossa formação, e essas coisas de festa, né? A gente não precisava de convidado para fazer festa, já éramos 12, mas tinha primo e tudo mais. E depois que eu comecei a tirar, como a gente diz, né? Ou seja, estudar músicas com fita cassete, ouvindo Guilhermando Reis e outros solistas de Baden Powell, e comecei a conseguir fazer alguma coisa, ele chegou, esse negócio está sério demais, você vai querer fazer isso, então vamos fazer direito. E aí minha irmã, que já cantava também, ele matriculou nós dois na Escola de Música Vila Lobos também, e eu com 14 anos, eu estudei com a professora Graça Alain, né? E terminei aquele curso, né, livre, ainda no final da segunda série do 2º grau, como era chamado, e fiquei mais um ano só estudando violão e fiz, ou seja, eu ingressei na faculdade com 17 anos, tinha na cabeça que era aquilo mesmo que eu queria, e estudei com Turibio Santos, né, eu fiz bacharelado. Diferente do Gil, eu tinha mais o foco em tocar. Mas na Unirio, eu, durante 4 períodos consecutivos, fui monitor do saudoso professor Ricardo Ventura, né, que era da área de violão popular. E simplesmente me apaixonei por ensinar música. Né, uma experiência que eu não tinha, mas adorei. E aí, eu, depois de me formar, antes de estar formado, eu toquei com o Dominguinho do Estácio, na banda dele, né? Desfilei por escola, né, na Sapucaí, que ele era puxador, intérprete, né, o puxador, ele dizia puxador, saudoso Dominguinhos também. Mas depois eu resolvi investir nessa carreira de dar aula. Eu dou aula há 33 anos numa escola em Jacarepaguá, né? E até uma escola que está sob minha administração hoje. E, bom, mas o detalhe é o seguinte, eu e Gilberto fomos colegas de música de câmara, né? Na faculdade. Na faculdade, né? Sobre a batuta do grande Hélio Senna. Então, naturalmente, fizemos uma amizade, a gente fez um grupo que ficou na história da faculdade, né? O Hélio Senna, inclusive, conseguiu uma dispensa do então reitor, de que a gente tivesse avaliação no meio do ano. Então, nós ficamos meio ano pesquisando músicas dos povos do mundo. Música de esquimó, tambor africano, e fizemos uma apresentação no fim do ano muito boa. Depois o grupo continuou, né? Depois, evidentemente, dispersou. Qual era o nome mesmo do grupo? O grupo era Cantos da Terra. O Hélio já tinha capitaneado, né, na turma 5 anos antes, alguma coisa assim, um CD chamado Cantos da Terra. LP. Um LP. Perdão, Isso era que ano, gente? Um LP. um LP. O LP foi lançado,
em 81. Em 81. O nome 81. do LP é Entradas e Bandeiras. Entradas e Bandeiras. Né? No sentido de que também houve essa pesquisa de se aprofundar. O nome do grupo é Entradas e Bandeiras, o nome do disco, do LP, Cantos da Terra. Cantos da Exato. Terra. Aí espelhado nisso, o grupo se chamava Cantos da Terra. E, bom, acontece o seguinte, depois, né, alguns se formaram e o grupo se dissolveu. Depois que eu saí, houve outras formações, ele continuou um tempo. Mas o Hélio Sena chegou assim para mim, para o Gilberto e para uma grande amiga nossa, colega, uma professora doutora chamada Cláudia Alvarenga, perguntou: vocês não gostariam que a gente se encontrar de vez em quando e fazer um trabalho de manutenção disso na área de música caipira? Então a gente passou a se encontrar, a Cláudia, não sei, por uns 2 anos, alguma coisa assim. Depois a vida de magistério dela, né, ela saiu e ficamos o trio que teve alguns nomes, mas por fim, depois de, sei lá, 2 décadas, a gente se encontrando semanalmente, eu, Gilberto e o Hélio Sena, a gente gravou um CD, né, com músicas nossas, tem música do Gil, do Sena, com algumas letras de alguns colegas. Por fim, o nome do trio ficou sendo Avenida Brasil, pela mesma razão de Entradas e Bandeiras, a gente percorreu o Brasil todo ouvindo toques de viola para nos inspirar a compor. Então essa, mais ou menos, essa nossa trajetória inicial. E durante o ensaio nosso, o Gilberto chegou assim para mim, aí para começar a história daqui: Alexandre, eu dou aula, você sabe, numa escola, né, você conversar sobre, eu sei. Estou precisando de um professor de violão. Eu falei: mas você é um professor de violão? Não, estou um professor que monte um programa, alguém mais especializado, né? Ele já estava começando essa área de coordenação. Então ele me convidou, foi em agosto de 2001. Isso quer dizer que já vai para 23 anos. E aí começou a história nossa aqui também. Legal. Nossa, interessante, porque assim, parece que era para ser a música desde sempre, né? Quando eu ouço vocês falarem. Você já falou do início, né? Quando você chegou aqui na escola de música. Eu vou só perguntar também já o início para o Gilberto, né? Para a gente poder... Que aí depois ainda a gente tem algumas perguntas de início, né? Para a gente seguir. Mas, Gilberto, então, diz aí, né? Como é que foi quando você... Eu recebi um telefonema do Hans, né? Eu não sabia quem era. Ele se apresentou dizendo que precisava de um professor para uma escola de música que ele estava iniciando aqui na Rocinha, tinha iniciado há 1 ano, e que o professor que trabalhava com ele ia sair, ele precisava de alguém. E que ele foi à Unirio se informar, pedir sugestões de nomes, e que lá eu teria sido indicado pelos professores, né, da área da licenciatura. E eu nunca perguntei a esses professores, mas com certeza eles fizeram essa indicação porque eu já trazia uma experiência com trabalho social na Fundação Xuxa Meneghel. E aí o Hans me falou da escola, que ele queria um professor para dar aula de violão e de flauta doce, e eu achei muito legal. Eu morava em Campo Grande na época, mas eu trabalhava aqui para essa região, dava muita aula particular de violão, e aí topei, né? Obviamente, marcamos para conversar. E ele quis conhecer o meu trabalho. Esse é um lance muito interessante, que ele quis conhecer o meu trabalho, perguntou se ele podia ir à Fundação Xuxa Meneghel para me ver dando aula, né? Eu falei: claro, vamos lá e tudo mais. E aí ele foi lá. Na verdade, ele tinha também uma intenção de uma aproximação, porque ele tinha esse papel de estar o tempo todo buscando parcerias, né, recursos, e ele viu uma possibilidade pelo nome da Xuxa, né? O que na verdade não aconteceria e não aconteceu. Mas foi muito legal ele ter ido lá e poder ter me visto em sala de aula, né? Então, dessa forma, a gente começou esse relacionamento. E daí, em agosto de 1995, eu comecei a dar aula, na época na Igreja Metodista ainda. Legal. Então, assim, já que a gente já entrou, né, na história da escola, eu acho que a gente podia dar uma olhada em alguns materiais que a gente tem muito clipe e tal. Ontem o Hans ficou muito impressionado com alguns materiais que a gente mostrou, alguns clipes. Ele: gente, vocês têm? Eu falei: pois é, né? Então, agradeço a Gilberto aí que está esse tempo todo. Aquela foto ontem, né, que a gente vai colocar aí na edição, que é do Hans junto com a Simone e a Valéria, que a gente não sabia mais ou menos o que era. Eu acho que é nesse contexto aí, nessa foto, né? Eu vou ainda verificar com
Então foi assim, mês 11 de 1995, né, Instituto Vila Lobos. Então a Escola de Música desde sempre fazendo apresentações, né? Isso. Aí ali tem no outro lado, né, ali vamos ver se a gente consegue ver. Isso, obrigada. Um texto do Hans, né? Textinho, né, sobre o Hans. Aí vamos para a próxima foto, né, que ela... Isso, aí tem aqui, já aparece seu nome, né, Gilberto, aqui. Então, professores da Escola de Música da Rocinha, Gilberto, Uhum. Jaqueline, Paulo Sérgio e Valéria. Uhum. Quem é Paulo Sérgio? Pois é, a gente, inclusive assim, eu trouxe... Na verdade, o que acontece ali? Depois eu fui ver isso direitinho, né? Porque ali é o painel e debate. Então, esses são os participantes do painel. Esse Paulo Sérgio, ele não era um professor da escola. Acabou ele entrando. Era talvez um professor, não sei exatamente quem, não me lembro de nenhum professor da Unirio com esse nome. Mas ele provavelmente trabalhava também com educação musical e estava participando do painel. Né? Aí entrou o nome dele aí, né? Vamos só para a próxima foto, né? Isso aí, 96. Olha. O que me chamou a atenção, né? Orquestra alemã de acordes, né? Acordeões, obrigada. Então, assim, tinha muita apresentação, né, já desde o início, essa coisa das parcerias, né, eu até falei isso com o Hans, né, ele falou, não, eu tinha realmente como objetivo que a escola de música crescesse e a gente precisava de visibilidade, né. Quando vocês chegaram, aí né, quem quiser começar, mas como é que foi a primeira chegada, assim, vocês têm essa memória, assim, cheguei na escola de música, como é que foi, as primeiras impressões, o que vocês viram? Sim. Eu até vou fazer o seguinte, vou voltar alguns dias antes da minha primeira chegada. Eu não me esqueço, eu de vez em quando tomava um café na padaria ali em frente ao portão da PUC, que eu dava aula particular ali, né? E tinha uma senhora que atendia, que eu não sei exatamente porquê, mas eu descobri que ela morava na Rocinha, ela talvez conversando com alguém, né? E ela foi minha orientadora, assim, ela me deu altas dicas, porque eu não conhecia a Rocinha, né? Eu falava para ela, mas vem cá, a igreja metodista fica onde? Como é que eu faço? Dá para eu entrar de carro? Eu paro perto, paro longe, tudo mais. Então eu fui muito guiado por ela, né, para chegar aqui. E quando eu cheguei, eu me lembro que toda essa descrição que ela fazia era muito precisa. Me ajudou muito, de fato, a vir a identificar, a chegar de primeira, né? E eu me lembro bem de chegar e encontrar uma turma pequenininha, com 10, 12 crianças, e que algumas já na adolescência, e assim, muito surpresas, né, com quem é esse novo professor, porque até então tinham tido aula com o Nilson Teixeira, que era um cara muito bacana, muito adorável, e a princípio uma reação de dúvida da parte delas, mas logo depois foi acontecendo uma integração muito tranquila, muito fácil, né? Então eu me lembro bem desse encontro. E me lembro bem da precariedade do espaço onde a gente dava as aulas, né? Num espaço ali na Igreja Metodista, que era uma sala, assim, meio que com um teto muito irregular por conta de umas escadas, né? Alguns materiais da SUCAM, Superintendência, nem me lembro o nome, mas era que fazia esse trabalho de combate a mosquito, né? Sim. E ali era uma sala base para eles. Então, às vezes, a gente estava dando aula e entrava a galera da SUCAM ali, porque tinha que pegar material e tudo mais. Aí tinha um vestibular comunitário que funcionava no mesmo espaço. Então, eu me lembro bem disso, né? Dessa questão da precariedade do espaço, a precariedade física e poucos horários disponíveis, né? E de uma turma inicialmente um pouco acuada, um pouco em dúvida, e depois muito, muito doce, muito amigável, e aí foi tudo fluindo muito bem, um trabalho muito bacana. Sim, isso no primeiro espaço, a Metodista. Quando você chegou, a escola de música, ela estava onde? Estava na Acadêmicos, né, na escola. Acho que nem tinha esse nome. Não sei. Era Acadêmicos. Então, assim, eu estava lendo no sábado que ela foi um bloco, alguma coisa, então não sei as datas. Bom, quando eu cheguei, né, a escola já tinha 7 anos, né? A realidade era completamente diferente. Já tinha o CD, foi lançado em 2001, o CD A Paz. Eu acho que o Gilberto estava falando que estava já em mixagem, alguma coisa assim. Mas a precariedade também, né? A gente tinha 2 salas, né? Com uma parede divisória que a gente não poderia nem pendurar nenhum quadro pesado. Era algo que vazava. Eu dando aula de violão aqui, Valéria regendo o coro ali. E a gente ainda usava aquela sacadazinha, né? Aquele espaço fora para fazer de uma terceira sala.
Mas assim, o pessoal da escola de samba sempre muito acolhedor e tudo que a gente precisava, de qualquer questão de estrutura. E eu fiquei pouco tempo lá, né? Porque logo depois a gente veio para cá. Mas a gente conseguiu, me lembro, quando eu cheguei, né? Me lembro dos alunos falarem, ó, o Gilberto falou que trouxe um grande professor aqui, bom, espero que vocês concordem. Então, expliquei, né, as turmas, mais ou menos, qual seria meu projeto, que eu ia trabalhar em 2 áreas, de solo, de acompanhamento, e dando a teoria junto, não sei o quê. E assim, fluiu bem, né? Conseguimos fazer bastante coisa ali ainda na escola de samba, e antes de vir para cá. E as pessoas, assim, além do, né, no caso o Rãs, né, mas as crianças, quem eram as pessoas que vocês lembram, assim, que estavam nas primeiras turmas? Então, é interessante, né, porque nós entramos em fases diferentes, então essas memórias são diferentes também, né? Mas tem uma memória que com certeza vai ser comum, que é o Carlson, que quando eu entrei, ele era um menino, acho que com 12, 13 anos talvez, muito sério, muito concentrado para tocar o violão, tocava um violão com muita precisão, sabe? Realmente me impressionou bastante. Mas tinham outras pessoas que me chamaram muita atenção, né? Por exemplo, um grupo de crianças que vinha da Roupa Suja e que estavam sempre juntos. Era o Edson, a Edna, curiosamente o nome dos meus irmãos, uma outra que, se eu não me engano, se chamava Beatriz, mas eu não tenho certeza. Tinha uma menina chamada Daniela, que tocava flauta muito bem. Aquela menina, se ela tivesse continuado com a gente, ela hoje com certeza seria uma profissional da música, teria trilhado um caminho como vários outros nossos aqui, que hoje estão trabalhando com música. Mas, infelizmente, ela, por conta até de influência de família, questões da igreja, ela fez uma opção de não seguir uma carreira musical. Então essas pessoas marcaram muito, né, logo no início. E depois, já num segundo momento, Amanda, Suzane, Amanda que hoje é aluna nossa e tem as filhas dela matriculadas aqui, a Patrícia Serafim e o Sérgio. Então, assim, são muitos alunos que marcaram por conta de ser primeiro que era um grupo que não era muito grande, né? Então fica muito presente para a gente. E segundo que era um grupo muito atuante, a gente fazia um trabalho muito bacana e todos tinham uma participação muito ativa, mesmo os mais tímidos, sabe? Então eu me lembro bem dessas pessoas. Você, quem? Bom, quando eu entrei, né, o Gilberto falou, Alexandre, o Carlson já era monitor. Já, né? Já estava como monitor. Aliás, eu tinha uma turma que era Carlson, Michele, Rodrigo, sim. Não, eu acho que o Rodrigo já não estava mais. Eu acho que era o Carlson, Michele, Flávia e o Pedro. Sim. Né? Que em 2001, quem já era monitor ali? O Carlson, com certeza. Acho que o Michele estava começando. Estava começando. Uhum. Então, ele me passou essa missão, né? Sobretudo, eu tinha outras turmas também, mas nessa turma, já fazer meio que uma coordenação diária, ou seja, dar aula para eles, melhorar tecnicamente, teoricamente, e já começar a passar para eles mais ou menos como desenvolver uma aula legal e fazer um plano, né, para que os alunos se desenvolvessem. Isso no primeiro momento, que depois ele também, o Pedro, né, Pedro Evan, era monitor de cavaquinho, mas aí o Gilberto chegou a dizer, acho que está no momento da gente dar um gás também nesse curso de cavaquinho, que não é um instrumento onde eu nunca tive uma aula, né, diferentemente do violão, que eu estudei com concertistas capacitadíssimos, mas o cavaquinho autodidata, desde 10 anos, esse meu irmão que me deu aula, comprou, e eu comecei, junto com os solos de Lermando Reis, começar a tirar os solos de Valdir Azevedo e tudo mais, e tocar cavaquinho. Então eu tive um pouco mais de dificuldade nessa área, por nunca ter tido aula, mas tinha um tempinho, montei um plano e fui trabalhando também, harmonia e solo, né? E aí, ou seja, agora além desse quarteto, né, inicial, eu me lembro muito bem de 2 alunos que chegaram com camisa de rock, isso foi falado por um desses alunos, que chegaram, no caso, os 2 que chegaram juntos, que eu me lembro, foram o André Vicente e o Marcelo, que é o nosso companheiro até hoje.
Então, eles chegaram com a camisa de Iron Maiden, não sei o quê, e queriam tocar aquilo. Aí eu expliquei, não, a gente usa violões com nylon, não é um instrumento, mas vamos lá, tirei algumas coisas. Quando eles chegaram, mas a gente quer fazer esse solo. Falei, legal, eu escrevo para vocês, mas vocês têm que saber ler o solo. E como é que a gente faz? Existe um processo chamado pentagrama musical. Eu comecei a explicá-los isso. Tem um método, né, que eu e Calço adotamos em comum acordo. E daqui a pouco eu falei, mas tem esse tipo de música aqui também. Que legal, não sei o quê. Eu sei que depois de um ano eles só queriam tocar Vila Lobos, nas transcrições de Bach. O André Vicente se especializou em trêmulo, ele adorou tanto uma técnica, né, violonista. Ele tirou toda a obra de Francisco Tárrega e de Agostinho Barros para trêmulo. E teve uma vez que eu levei alguns alunos, estava o Daniel, né, irmão da Daniele, que hoje é meu colega lá na outra escola. Eu sei que eu levei 4. Foi o André, o Daniel, o Carlson. Oh, meu Deus, não posso esquecer. Daqui a pouco eu lembro. Para essa escola, eles foram aplaudidos de pé. Cada um tocou 2 peças no evento de música clássica. Cada um foi aplaudido de pé por uns 2 minutos, assim. As pessoas não queriam parar de ver, entendeu? Eu falei, vou levar os alunos mesmo lá do projeto, né? É o que eu sempre digo quando eu convidei para a festa de sábado, né? A minha aluna do coro de lá, ela falou, Alexandre, eu fui para ver aluninhos de música, né? Eu não achei que ia ver aquilo. Então foi mais ou menos foi muito impactante essa festa. Eu falo com o Daniel, até hoje ele se lembra. E depois veio a turma de cavaquinho, né? Os 2 que mais se destacaram era o Pedro, que eu estava né? Ele já era o monitor. E depois vem a história do Carlinhos, né? Que veio e rapidamente eu inseri nessa turma de violonistas logo, e ele conseguiu chegar no nível, e depois me passou muito em cavaquinho. Depois veio também o Renato, né? O Renato, que depois eu dei umas lições de bandolim para ele, sem nunca ter tido um, sei que depois ele foi grande cavaquinista. Hoje eu sei que ele está, através do Cláudio Tadeu, eu sei que ele está inserido no meio do samba com 7 cordas. Olha, tudo que botar de corda, esse pessoal toca. Então, que bacana. Eu fui muito feliz aqui, entendeu? Em termos de dar aula e ver as pessoas se interessarem de uma maneira que eu pensei que não fosse acontecer. É uma coisa que eu acho legal complementar do que o Alexandre está falando, é que quando ele chegou aqui, ele também, paralelamente às aulas de violão e depois de cavaquinho, ele teve um papel fundamental na estruturação de grupos artísticos, sabe? Então, assim, a gente tinha um grupo que era o Quinteto Instrumental, né? Que era quem? Essa galera que ele está falando. Carlson, Pedro, o Rodrigo, que eu citei que não chegou a ser aluno dele, eu achei que tinha. O outro Rodrigo, que era baterista, e a Flávia. Né? Então, desse quinteto instrumental, esse quinteto ele fez várias apresentações, tem uma participação no CD do coro, tudo isso. Depois se juntou ao grupo a Michele, né? Deixou de ser um grupo instrumental, passou a ser um grupo de MPB, que fez uma carreira, gravou disco, fez turnê, por aí vai. Eu acho que a gente podia ir a eles, né? Vamos ver mais fotos. Yuri, vamos ver mais fotos. Yuri, que está assim, atrás de 3 câmeras. Grande Yuri. Aí, assim, ainda segue aquele programa, né, que a gente estava vendo. Vamos dar uma olhada em mais coisas? As próximas. Isso aí, essa reportagem, eu até trouxe mais uma vez, né? Que a gente estava até ontem comentando na entrevista com o Rães, que assim, imagina procurar mídia nesse momento que não tinha celular, né, assim. Então você cavar, né, no Jornal do Brasil, no Jornal Globo, sei lá, alguma matéria, alguma coisa, talvez, enfim, né, eu fico pensando, e o Rães até falou, de fato, projetos de música, né, da maneira que ele estava tentando pensar, com aquela estrutura, era uma novidade mesmo, né? Então ele disse que ele sempre fez isso, ele contou com essas parcerias para poder fazer, né, para ter essa divulgação da escola de música, né? E aqui, assim, não sei se a gente consegue identificar de novo nas fotos, né? Depois eu coloco lá mas se você quiser citar alguém aí que... de cara, eu ali, magrinha ali tocando violão. Qual laje você lembra, Gê? Foi isso? Não me lembro. Eu fiquei tentando identificar também que laje era. Não me lembro mesmo. Mas assim, eu vejo de cara a Suelen, que estava no outro cartaz ali, tocando xilofone. Ao lado dela, a Michele, logo acima da cabeça da Suelen. A Flavinha destacada ali,
Sim. A Flavinha, que infelizmente não está mais com a gente, tocando flauta. Atrás da Flavinha, com uma camisa listrada de óculos, aquela é a Daniele, a menina que eu falei, que era assim, tocava muito bem. Ela foi uma das primeiras a logo tocar a flauta contralto, que a gente trabalhava muito com soprano, e ela foi uma das primeiras que logo assinou a flauta contralto, se não me engano, logo a tenor também. Ela era maravilhosa. Carolina lá atrás, enfim. Carolina está ali, do lado da mãozinha que o Yuri colocou. A Amanda, ali na frente da Carolina, muito novinha. É isso, assim, de imediato me lembro desses. Olhando com calma, obviamente eu vou lembrar demais, né? Mas esses me chamam muita atenção. Vamos para o próximo. Agora, só uma coisinha, eu estava vendo ali, eu estava lendo ali no texto, nessa época, ali no texto, no último parágrafo ali da primeira coluna, né? No penúltimo parágrafo, fala da escola. Em pouco tempo, a escola de música já contava com mais de 30 alunos, número que hoje chega a 40. Então, isso, assim, isso era dito como uma grande conquista, né? E era, de fato, uma grande conquista, claro, né? Na época, ter 40 alunos era, assim, significava muito, realmente. Né? Muito legal. Ó, vamos seguir aí com a próxima. Bom, o que me chamou a atenção é também isso, a participação, né? Aí a gente tem algumas instituições, né? A Ação Social, Padre Anchieta, a ASPA, Associação de Moradores, CECIP, né? TV Machambão, Conselho Tutelar e tal. Festa Cívica em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Isso me chamou a atenção pelo tema, né, também. A palavra cívica, ela soa assim, né? É curioso que o cartaz não tem o ano, né? Pois eu tentei identificar. Na verdade, ele é de 1997. Segue aí com o próximo, Yuri, por favor. Cadê? Ele é de 97, é isso mesmo. Não está aí, mas entendi. Que eu coloquei, né? E aí, essa também, Direitos Humanos, de 98. E aí, assim, né, a gente debatendo esses temas, né, que hoje são difíceis, às vezes, né, da gente falar deles, né, mas... Então, a Escola de Música é sempre integrada, né, nesses movimentos também da Rocinha. Eu achei interessante colocar isso, né? Sempre foi uma preocupação nossa, até por uma questão de sensibilização e mobilização dos alunos, né, poder participar dos movimentos comunitários, né? E, inclusive, durante um período, nós estivemos muito ligados ao Fórum de Cultura e sediando as reuniões do Fórum. Na época do PAC, isso foi por volta de 2007, acredito, a gente sediava as reuniões do PAC com o pessoal da área da cultura. Então, era muito importante essa atuação nossa, porque além do espaço de discussão, né, e obviamente que nós temos muito a contribuir, também tinha a questão de poder viabilizar com um espaço adequado para receber um grupo grande, né, que a gente já estava aqui no prédio. Já estava aqui no prédio, né? Vamos lá, próximo. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, o ECA tinha acabado de ser publicado, né? Essa lei era nova. Sim. E aí a galera estava, né, mobilizando. Achei interessante também. Vamos lá, o próximo. Esse curso de férias, ele tem uma marcação, enfim, né? Mais uma vez, né, que aí a gente já é anos 2000, fevereiro de 2000, né? O curso de férias do Museu Vila Lobos, ele tem uma importância muito grande para a gente, porque, por dois motivos. Primeiro que ele foi um espaço que reunia alunos de vários projetos sociais de escolas públicas para uma imersão. Eles lá recebiam uma alimentação e tudo mais, e estudos à tarde, né, com professores muito bacanas. E como eram jovens de vários projetos, ali rolava um ambiente de integração. Então, os nossos alunos que foram para lá, eles tiveram a oportunidade de saber que existe muito mais ensino de música além do que a gente oferece aqui, né, na escola. Isso está espalhado aí pelo Rio de Janeiro, tem muita coisa acontecendo. Então, nesse sentido, já foi bacana, de poder expandir essa rede de relacionamento deles. E segundo, que quem pilotava esse trabalho era o Rodrigo Belchior, entende? Que depois a gente trouxe para a gente, entende? Logo depois, em 2001, o Rodrigo começou a trabalhar com a gente. Ótimo. Aí a gente tem alguns nomes que... Cadê vocês, né? Que é a Camila Maiara, Meiriane, Nilcélia Carvalho, Carla Mariana, Simone né, Ferreira, a Verônica Araújo, né? Beleza. Olha a classe de violão.
Luiz Cláudio Soares. Olha, Luiz Cláudio Soares. Olha! Nosso grande Muca. Bacana. Ó, eu não sabia que era o Muca, que esse sim. era o Muca. Olha, que legal, gente. Realmente. Só Vamos lá. E também, assim, tem algumas... Aí a gente já tem a Valéria, né? Essa sala eu coloquei porque é um jornal do Rotary Club, que sempre foi um parceiro, né? Assim, Grande durante muito parceiro, tempo. Parceiro. Muito tempo. A escola de música. E aquela dali é a Maria Regina Câmara. Sim. É uma pianista que mora aqui em São Conrado e sempre foi muito próxima da gente, sempre fez a ponte em várias situações com vários núcleos do Rotary Club. O Rotary Club ele tem as suas seções em bairros, né, as suas regionais, vamos dizer assim, né? E ela fez essa ponte, principalmente com o pessoal aqui de São Conrado e com o pessoal do Rotary do Rio de Janeiro, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, enfim. Ela sempre foi uma entusiasta e colaboradora importante. Que bom. Essa sala é onde? É na escola de Na samba. quadra da escola de samba. Beleza. Vamos seguir. E aí a gente começa essa aventura, né? Que é Grande aventura. essa grande aventura. Então, assim, né? Acho que vamos contextualizar. Acho que essa história é muito contada. O Rodrigo mesmo contou isso no primeiro Pérolas, mas eu queria saber aí de você, né? Como é que começou esse lance de um grupo artístico? Conforme o Gilberto falou, quando me propuseram isso, Alexandre, tem um grupo aqui, que é um grupo de ponta, um instrumental, mas que começou instrumental, mas agora... Bom, quando eu entrei, eles estavam com a seguinte tarefa pendente, de aprontar 40 músicas. É um trato que eles fizeram com o Hans e o Gilberto, na diretoria da escola, e estavam bem atrasados com essa tarefa. Eles recebiam uma bolsa, era uma pequena bolsa, né, para se dedicarem a essa... Mas a questão da viagem já estava prevista? Sim, não, nessa época não. Não, ainda Assim, não. O grupo estava se formando, a ideia era... Mas começar logo um depois trabalho. que, assim, eu comecei a escrever uns arranjos, e aí comecei a trabalhar os meus alunos ali, no caso, né, de instrumento, vai passar algumas coisas para o Rodrigo. Realmente o grupo, evidentemente, melhorou, né, senão não estaria na escola até hoje. E o Hans começou a vislumbrar essa possibilidade. Ele falou, se eu levo um grupo daqui, né, para mostrar o trabalho que a gente faz, fica muito mais fácil convencer. Eu levo o produto do nosso trabalho. E aí, aquilo que ele falou antes, o Gut pagou a passagem, aí ele falou, Alexandre, consegui a sua também. E aí eu me desvencilhei das outras coisas. Na verdade, um período meio heavy metal da minha vida, que minha filha tinha 1 ano e 3 meses, e eu, Gilberto, Mariana Leporá, Célio Sena e Eduardo Camedietes, que um quinteto chamado O Quinto, a gente tinha ficado 2 meses viajando pelo Brasil todo, menos região sudeste, no programa chamado Sonora Brasil. E era Wagner Campos, né, que dirigia esse programa, e a gente gravou DVD no teatro, ou seja, nós fomos 2 meses assim, avião, van. Eu cheguei, fiquei 2 dias em casa para comemorar meu aniversário, com 3 dias de atraso, e no outro dia estava embarcando para a Alemanha nessa. E realmente foi assim, a gente começou na embaixada, onde a gente ia, entendeu? Eles adoram, eu fiquei em algumas casas, eu fiquei muito com o Hans, depois com alguns amigos dele. Eles escutam assim, choro, bossa nova, samba, direto, sabe? Então a gente tocou em escolas de música, com um grupo tocando rock pra caramba, mas quando chegava o samba, os olhos deles brilhavam. Então foi uma turnê, o Hans falou, a gente vendeu, sei lá, 800, 900, fez um CD só para vender lá, e a gente vendia CD, e a gente pegava uma das tumbadoras, botava assim, e o pessoal jogava euro ali dentro. No final a gente contava, e o Hans no final falou, Alexandre, super, valeu a pena. E assim, as pessoas viram o resultado e ele conseguiu fazer aquele grupo que a gente chama de os amigos da escola de música, né? Tem um nome lá, que foi que ele cadastrou aquelas 500 pessoas. E naquele momento isso foi assim, muito importante, entendeu? Essa viagem foi em 2003. 2003. Nessa época, nós não tínhamos no Brasil nenhum patrocinador, nenhum apoio financeiro relevante. O que aconteceu foi extremamente pontual. E o sustento da escola vinha da Alemanha. O Hans contou que ele conseguiu, né, tipo assim, pagavam ele como se fosse um salário e ele tinha que repassar. Isso, no Ministério da Cultura da Alemanha, ele contou isso ontem, eu não sabia disso, fiquei sabendo ontem. Ele falou, você vai ser um assalariado nosso, mas você tem que repassar lá para a escola. Né?
Um cambalacho lá, Alemanha. Depois falam da gente, Depois, né? Nada contra, que bom que fizeram isso. Mas... Aí ele mandava, né? Eu conheci o pessoal. Ele tinha uma rede, ele construiu, o Hans construiu uma rede de colaboradores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, igrejas, escolas de música. E através de uma ONG, né, que fazia, né, a conversão, eu conheci os e depois ele criou uma própria ONG para dar sequência a esse trabalho, que aí está sob gestão dele próprio. Dele próprio. E, assim, do ponto de vista de conviver naquele a gente estava dentro da van, ele falou isso ontem, era Brasil, a gente saía, estava na Alemanha. Eu me lembro de um estresse que ele marcou uma coisa e todo mundo se atrasou, só chegamos eu e ele na hora. Aí, quer dizer, como sempre, né, ele falou, lá eu vivo conforme vocês, que vocês são a maioria, mas aqui é a Alemanha. Assim, que aí depois o pessoal entrou no eixo, né? Eu me lembro que a gente foi ele falou, Alexandre, vamos, a gente se atrasou 5 minutos para uma entrevista, estava todo mundo lá do jornal. Aí soltaram uma piadinha, eu não entendi em alemão. No final ele me falou, né? Falou, ó, viu? Falou que eu já estou contaminado pelos brasileiros, eu atrasei 5 minutos. Olha só. Mas assim, as famílias maravilhosas, sabe? Poxa, eu nunca fui na Oktoberfest aqui do Brasil, eu fui na de lá, o cara pagou pra gente pegar o trem, foi lá, pagou os passaportes, entendeu? De Munique, conheci a estátua lá da Bavária. Então, assim, os alemães realmente muito... E depois dessa turnê, realmente, que depois teve a do Chorando à Toa, que o Hans perguntou, você precisa ir? Porque ele falou, o Instituto Goethe não vai pagar a sua, mas eu posso pagar, a escola pode pagar, você acha relevante? Eu falei que nada. Os meus parcos conhecimentos de sonorização já tinha passado para o Carlinhos, que ele já estava melhor do que eu, quase tudo que eu ensinei o Carlinhos, ele me passou, eu lido com som há muitos anos. Falei, não, eles sabem o som redondinho, e de fato ele falou que foi tudo bem. Então realmente ele sempre frisa essas 2 turnês, naquele momento, foram de relevância muito grande. Teve, só né, contando algumas histórias, porque o Rodrigo Ribeiro, ele falou muito sobre o choque cultural que foi para eles. Muitos ali não tinham nunca nem viajado de avião, né? Assim, já foram para uma turnê internacional, né? Eles voltaram muito bestas, assim, né? Lembra a minha irmã, né? Minha irmã Flávia, maravilhosa, mas voltou assim meio... Gente, e com essa impressão, né, de que... e o Hans, né, assim, o Hans falou, ele fez de tudo para não gastar nenhum dinheiro lá, né, para tudo ser colaboração. Então, era, hospedagem solidária, então ficava na casa das pessoas, e a Flávia falava que as pessoas amavam eles, assim, queriam o tempo inteiro eles, né, ficar com eles. É verdade, né, a van que ele falou, né, ele conseguiu de graça. Né? Foi um apoio da Volkswagen. Né, uma van maravilhosa, né, o Hans, nesse dia que ele estava contrariado, ele deu 200 km por hora numa autobahn aquela. Mas assim, e carros passando pela gente, né? Ele fala que são as rodovias mais seguras do mundo, né? Ele falou que o único problema é que quando tem acidente é igual de avião, né? Mas depois a gente foi, isso aí eu preciso contar, a gente foi para um lugar que alguém cedeu para a gente ficar todos juntos, ficarmos todos juntos. No meio de um buraco, assim, de daquelas vilas, eles chamam de vilas, né? Como se fosse Xerém de Duque de Caxias, um lugar assim. E muito verde, e de noite não tinha luz direito, e a gente levou a comida para fazer. A comida foi feita por todo mundo. No final, aí na hora do jantar, o Hans pediu desculpa. Aquilo mudou o clima da viagem, que estava ficando pesado por conta dessas coisas. E a gente conseguiu, naquele jantar, quem estiver ouvindo aí vai se lembrar. Foi um momento mágico, assim, e ficou muito mais leve, tudo fluiu bem melhor. Legal. Tem mais materiais, hein? Vamos ver mais fotos. Tem algumas fotos. Botei essa aí. Você falou, né, de um jantar, né? Eu lembrei que tem esse aí. Vamos lá. Aí, isso também um passeio, né? Essas fotos são... Flávia. Isso aí eu acho que foi no aniversário do Hans, né? Não é isso? Acho que teve alguma coisa lá que vocês Teve o aniversário do Hans, que o aniversário dele é 21 de setembro e a gente estava por lá. Então, peguei o Vavaco, mandamos no samba, que ele adorava. E Pedro pegou o tamborim.
E é isso, né? A gente não vai conseguir ler nada, mas eu acho que aí, mas ele reproduziu lá essa ideia, né? De não, a gente tem que divulgar, a gente tem que... Não, eles tocaram em shopping, tocaram em escola de música, tocaram num restaurante, como é que diz assim, icônico, chamado Zuhar, escreve Tucher, né? É colado ao portão de Brandemburgo, então é um ponto turístico. E assim, as pessoas aplaudiam mesmo, pediam bis, sabe? O trabalho ficou redondo e eles amam a música brasileira. Que bonito. E eu era o arrumador das malas. Quando a gente saía de um lugar para o outro, eles falavam, Alexandre, não sei como você consegue arrumar. Bom, eu já tinha o curso, né, o Gilberto, a gente ficou 15 dias só em Santa Catarina, teve que arrumar aquela alfaia nos 2 meses anteriores. Então eu meio que já estava com uma certa expertise e eu arrumava as malas. Muito legal. Aqui. Bom, aí voltando para o Brasil, então, acho que é bom contar, né? Inicialmente a banda era Vocês Que Sabem, né? Depois, quando volta de turnê, vocês tiveram que mudar o nome porque já tinha uma. Tinha uma banda, né? Aqui no Brasil, né? Essa reportagem, ela já traz. São vocês dois, isso me chamou a atenção. Ela é do jornal Viva a Favela. E ali ela conta um pouco de como é que foi, né? A trajetória da viagem. E já era um momento que a escola de música ela já estava, né? Que realmente me parece, o depoimento do Hans e hoje vocês contando, que de fato foi um ponto de virada essa turnê, né? Financeiramente, o Hans falou muito sobre isso, assim, o quanto isso ajudou. Mas eu acho que também, né? Alguma coisa ou outra aconteceu, né? Assim, depois disso, acho que. Como a gente tinha nessa época a Alemanha como principal fonte de recursos, por conta do trabalho do Hans, nessa mobilização de doadores, né? Essa turnê fez com que aumentasse essa rede de relacionamento do Hans. Então, ele de fato conseguiu melhorar a arrecadação, né? E aí o que ele passava para a gente, dava para a gente contratar mais gente, aumentando, se eu não me engano, o número de monitores, professores. Gradativamente a gente foi de fato aumentando. Até porque logo no ano seguinte, em 2004, nós viemos para o prédio. Isso também foi uma grande. E aí foi assim uma conjunção de forças que realmente mexeu com a percepção das pessoas com relação à escola. Aí vamos lá, e voltando, esse aí foi o aniversário de 10 anos da escola de música, né? Que aí, gente, eu tive que fazer seleção de material. Era muita coisa. Então eu tive que realmente fazer uns saltos, assim, né? Então, assim, antes eu acho, eu não sei se é porque não está na ordem, mas tinha até a capa da banda Capo, né? Que já foi uma outra também experiência, né? Que foi logo em seguida, né? Que foi, a banda teve que mudar para a banda Capo e o Gilberto teve essa ideia, como o João Bosco estava se aproximando da gente, né? De falar, e assim, o grupo Rodrigo adora João Bosco, eu adoro João Bosco, mas pessoal, por que a gente não grava um CD com obras de João Bosco? E aí o Gilberto tinha o contato dele, ele de prontidão ele liberou todos os direitos, conseguiu dos parceiros que liberassem os direitos, e até o Ali Salomão tinha falecido, ele conseguiu com a família, né, uma música chamada Memória da Pele. Então, assim, foi outra experiência fantástica. A gente gravou, para variar, com o Ricardo Calafate, né, o mago da gravação, um grande músico, amigo nosso. Também foi um momento muito interessante. Aí assim, né, fazendo o salto, então a gente tem esses CDs, né, que eu acho que também foram muito importantes, né, eu acho que essa aproximação também aqui no Brasil com essas, gente, CD, né, assim, eu também, né, isso, gravar CD, né, assim, era uma... A questão da gravação de CD, além da experiência de estúdio, que para o músico é importantíssima, e para eles foi, assim, muito bacana, porque a gente não foi para o estúdio para gravar uma música para ver como é que é, a gente já partiu para gravar um monte de coisa. Então, primeiro a gente foi para o estúdio Calafate lá na Tijuca e gravamos algumas músicas, tipo, eu me lembro umas 5 ou 6 músicas, que necessariamente não seriam prensadas em CD, entende? A ideia era ainda a experiência, mas já numa perspectiva, porque a viagem para a Alemanha já estava se desenhando. E aí nós conseguimos um apoio num estúdio ali em Copacabana, com um rapaz que a gente conheceu no Rotary Club, que é o Danilo, esqueci o sobrenome dele. E lá nós completamos as outras músicas para fechar o CD que foi lançado na Alemanha.
Aí esse CD, é até interessante a gente falar isso. Tudo foi produzido aqui, mas ele não foi lançado no Brasil. Ele foi lançado, foi licenciado lá na Alemanha, de acordo com as regras alemãs. E o material fotográfico foi feito aqui. Inclusive um amigo meu, Antônio Carlos, Cacau, fotógrafo, ele fez gratuitamente esse trabalho para a gente. E nós mandamos lá para a Alemanha também esse material, e tudo foi produzido lá, encarte e a prensagem de CD, né? E aí até eu não posso deixar de falar uma coisa que é um marco, né, temporal, que é o seguinte: eu mandei essas fotos para a Alemanha em disquete. Tem muita gente talvez nem saiba o que é um disquete, procurem saber. Vai botar uma foto, Procurem disquete, saber. né? Mas eu mandei em disquete as fotos. E era uma pilhazinha de disquete, né? Mandei pelos correios, e aí lá é que todo o material foi produzido. Interessante. E aqui, não sei se vocês, antes da gente falar do prédio, querem falar mais um pouco da experiência depois, né, do CD com o João Bosco, né, talvez. Quem era a galera que estava ali, né, eu acho. Na verdade, essa movimentação de turnê e CD, ela fortaleceu algo que já tinha. Quando eu cheguei na escola, eu já percebi que tinha isso. A gente sempre fomentar a música de conjunto, sem deixar. Eu, por exemplo, conforme eu falei, eu levei 4 solistas dentro, ou seja, a gente sempre fomenta mais, assim, porque a música de conjunto, todo mundo pode participar em qualquer nível. Então, isso, de certa forma, né, da minha visão, entendeu? Deu uma levantada nessa questão de que a música em conjunto tem sua força. Nós temos, inclusive, textos produzidos que explicam o papel da prática de conjunto na escola. E que fala com muita clareza da prática de conjunto em 2 níveis. Um nível é a sala de aula. Então, você tem uma turma de violão. Essa turma tem 3 alunos de violão. E aí você tem pequenos arranjos simples, onde você tem o papel do baixo, harmonia e melodia. E aí, dentro da sala de aula, da classe de violão, você já realiza uma prática de conjunto, com cada um fazendo ali uma função, depois inverte, troca de posição e tudo mais. E com isso, você cria um ambiente em que o cara, ele tem que tocar e ele tem que ouvir quem está tocando com ele. E o resultado não é o resultado do que ele faz, é o resultado do que o grupo faz. Isso dá uma outra perspectiva de percepção, né, e de entendimento do seu papel dentro desse processo, né? É demais. Eu acho assim, eu sempre fui extremamente fã desse tipo de processo. Então a gente sempre teve a prática de conjunto nesse nível. E o outro nível é a formação de grupos, já numa pegada para o artístico mesmo. Aí ali não tem brincadeira, ali é formar grupo, formar repertório para subir no palco e fazer show, entende? E aí com essas 2 abordagens da prática de conjunto, na boa, eu acho que a gente construiu essa escola, sabe? Porque se você perguntar para pessoas de fora da escola, assim, você conhece a Escola de Música da Rocinha? O que você lembra? Provavelmente vão citar apresentações dos nossos conjuntos, entende? A gente nunca privilegiou aqui, apesar de trabalhar com o solista, mas sempre por uma questão do desenvolvimento técnico, né, ali no instrumento, mas a gente sempre teve essa prática de conjunto como um fio condutor na escola. Eu acho que o Fabiano entende isso, porque todo mundo que passa por essas entrevistas fala dos conjuntos. De várias naturezas. Eu acho. Então, dando um salto aí para 2004, né? Então a gente tem a escola de música, né, chegando, né, aqui no prédio da prefeitura, né, que está até hoje. E eu acho que isso também, né, representa esse outro ponto de virada, né, assim, que aí sim, né, com mais espaço para poder receber. Parece, assim, quando eu ouço vocês falando, era que a escola ela precisava crescer, não tinha mais espaço, era como se, né, a Vanessa deu um exemplo nesse sentido, até do agora, que ela acha que a escola também já está assim, né, de novo, que é como você tem muita massa para um bolo, né, que não cabe mais dentro. Todo início de ano né, tem que fazer Lego, né, para encaixar os horários e conseguir. E naquela época, além da questão da quantidade de espaço, né, a possibilidade de várias salas e tudo mais, teve o impacto da qualidade do espaço. Eu não me esqueço do momento em que uma turma de crianças, se eu não me engano, do coro infantil, entrou aqui e todo mundo que chegava, a gente fazia um tourzinho, né, para conhecer, sabe? E a menina olhou, tem banheiro!
sabe? Porque lá na escola de samba, entende? Aliás, somos muito gratos ao pessoal da escola de samba, Sim. foram assim fundamentais na nossa trajetória. Mas é impossível não fazer essa comparação, né? Lá na escola de samba, tinham os banheiros, mas eram os banheiros da escola de samba, que eram lá do outro lado, né? E não eram, não tinham a qualidade do banheiro de um prédio que estava sendo inaugurado naquele momento. Então isso foi também um impacto muito grande. A qualidade, né, do espaço. Realmente fez uma diferença enorme. Vamos seguir, então. Posso falar um pouquinho da história do prédio? Pode. Porque, olha, tem umas histórias de bastidores que são muito interessantes, né? Primeiro que eu acho bacana o pessoal saber que a gente veio para o prédio a partir de um pedido que foi feito, né? Nós estruturamos um pequeno projetozinho. No momento em que o prefeito Luiz Paulo Conde anunciou, saiu no jornal, a compra desse prédio e que aqui seria construído a Universidade do Trabalho, e ele apresentava essa Universidade do Trabalho como uma parceria entre a prefeitura e a Universidade de Estácio de Sá, onde metade do prédio seria ocupado pela universidade, metade com cursos, formação para a Rocinha. Nesse momento, a gente mandou um projeto pela região administrativa e conseguimos um caminho pela Secretaria de Trabalho. Foi. E ficamos aguardando, né? Um dia, fomos chamados na RIURB, que é a área da prefeitura que cuida de obras e reformas de prédio, não sabíamos exatamente por quê. Ao chegar lá, eu me deparei com um grupo de engenheiros que abriu aquela planta assim numa mesa. Era a planta do andar, onde eles me mostraram como era a planta original, com os quartos, que aqui era um hotel, né? Com os quartos, e que tais e tais paredes seriam derrubadas, e o que mais a gente via como necessidade? Precisa de salas mais... eu me lembro que eu falei assim, peraí, vocês estão querendo dizer que a gente vai para o prédio? A gente está decidindo aqui? Sim, você não sabia? Eu falei, não sabia, entende? Não, vocês vão, vocês não solicitaram? Eu falei, sim, solicitando, então, foi aceito, mas foi uma alegria, né, beleza? Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos botar um banheiro aqui nessa sala que vai ser a coordenação, vamos fazer, né? O que mais você precisa? O que mais a escola precisa? Eu falei, gente, pô, mais, assim, já tá muito bom. Com toda sinceridade, estou falando com toda sinceridade, eu fiquei sem graça de pedir, o que mais que eu vou pedir? Entende? Aí ela falou, não, essa é a hora de ver o que é necessário para vocês, que vai atender as necessidades do trabalho com música e tudo mais. Eu falei, ar-condicionado? Ela falou, não precisa se preocupar, porque vai ter ar-condicionado central no prédio. Isolamento acústico? Isolamento acústico, boa. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Aí eu expliquei o que era necessário para a gente. Não é um estúdio para secar o som, é para não deixar o som vazar. Então vamos botar portas assim. Então ali foi sendo desenhada a estrutura do 17º andar para a escola. Beleza. Passado um tempo, a gente já estava feliz da vida, legal, né? Acompanha todo dia a gente passava em frente à obra, meu Deus do céu, essa obra não acaba. E aí, aquela agonia, aquela coisa, porque a saída na RIUR foi em 2021 ainda. Não, 2001. Eu já ia corrigir, não, 2022, não, acho que foi 2002. Enfim, foi chegando a hora, aí eu entrei em contato com a Secretaria de Cultura para saber, porque não vinha notícia mais. E aí marquei uma reunião com o secretário de Cultura. Quando chegamos lá, para nossa surpresa, eles estavam preparando a ocupação do 17º andar para criar a Escola de Música da Rocinha. Aí eu falei com eles, mas gente, nós fomos atendidos no nosso pedido, e aí eles ficaram se olhando, porque houve uma falha de comunicação. Dentro da prefeitura, chegou para a Secretaria de Cultura a informação de que o 17º andar seria ocupado pela Escola de Música da Rocinha. Eles entenderam que eles iam ser os responsáveis pela criação dessa escola. E estava lá a planta com eles escrito, Escola de Música da Rocinha. Aí nós tivemos que explicar toda essa história para que eles pudessem, então, entender que a Escola de Música da Rocinha já existia há 10 anos e que, na verdade, ela só ia se mudar para ele. Só que isso não foi fácil. A gente teve que dialogar muito para poder fazê-los não só entender, né, mas aceitar, concordar, né? Chegou um ponto que foi ficando mais fácil deles entenderem e concordarem, porque eles foram percebendo
Seria muito mais tranquilo já ter uma escola pronta e essa escola se mudar para ali. E essa escola estar linkada a eles. Porque eles iam partir do zero, iam ter que contratar, iam ter que comprar instrumento, fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Aí a gente foi fazendo uma conta de chegada até que mudamos. Mas durante, acho que 1 ano e meio, talvez, nós tivemos a presença da Secretaria de Cultura dentro da escola, acompanhando o processo. Entende? Só que acompanhando com muito respeito, sem nenhum tipo de interferência, nada disso. Né? Mas, de fato, a gente precisou, assim, nós cortamos um dobrado para poder chegar nessa forma final de simplesmente mudar para cá e tocar o nosso trabalho. Uhum. Nossa, né? Eu fico pensando nessas mediações, né, que a gente precisa fazer, né, no projeto social o tempo inteiro, né? Deixar o Gilberto falar. Mas eu gostei da história. Bom, tem aí o Chorando à Toa, né, agora. Eu peguei esse convitinho, né, na verdade, porque eu estive nesse dia, eu lembro que eu fui lá, né, e tal. Que legal. E eu lembro de uma história, assim, né, que não lembro da história, eu vi, né, que eles tocaram, era um quiosque, né, quiosque, drink e café. Lá na Lagoa, a galera se apresentou e tal. Detalhe, que era um quiosque onde passavam grandes músicos, principalmente da área instrumental. A galera da pesada passava ali nos finais de semana. Lógico que a gente não foi num dia nobre, foi num dia mais tranquilo. E aí Mas eu era tava, um né, e espaço. eu lembro que você, Alexandre, deu carona, né, pra galera para voltar, né, para casa, não sei o quê. E aí o Leonardo, meu irmão, que ele que tá ali, né, o primeiro que aparece logo perto da Hortência e tal, né, ele estava assim reflexivo, pensativo, e você pensou, o que foi ele? Acho que eu gostei da apresentação. Você, claro, pô, tocou pra caramba. Eu lembro de acompanhar, assim, esse momento, né? E era realmente, a galera voltava, assim, muito feliz, assim, das apresentações, né? E aqui a gente tem Nação de Bosco, né? Que aí ainda volta... Esse daí foi o show de lançamento lá ali no São Conrado Fashion Mall, no New Books, livraria New Books. Com participação dele. Com a participação de João Bosco, cantor com a galera. Eu lembro dele na salinha lá ele foi fazer uma visita na própria escola, quando era na escola de samba. Eu lembro dele ali, né, assim, tocando, a galera ali, bacana, né? Esse CD já foi lançado em 2005. A gente já estava no prédio. Essa ida dele na época da escola de samba foi logo depois da gravação do CD do Coro, quando a gente começou a ter uma relação com a Sony Music, e ele era artista da Sony Music. E aí ele, um pouco mais à frente, acho que, eu não me lembro se ainda em 2001 ou 2002, ele lançou o disco Malabaristas do Sinal Vermelho. E aí o nosso coro gravou a faixa título do CD. Nessa época ele fez a visita. Ah, sim, sim. Então já tinha um namoro aí. Então os Jovens da Rocinha vão tocar na Alemanha. E aí eu peguei essa foto, que aí já né, o Chorando à Toa, né, já era a segunda turnê, né, nesse caso aqui. E aí... CD descontraído. Esse CD tem, inclusive, muitos arranjos, né? Tem, eu acho que 2 músicas autorais suas, né? E sua também. Como é que... Tem 2 músicas. Esse CD, legal. Esse tópico é interessante pelo seguinte. Foi um ato, vamos dizer assim, muito político, eu diria, porque é você gravar música brasileira, você gravar um trabalho autoral, ou seja, você não está gravando um repertório consagrado. Não eram todas as músicas do grupo, nem de pessoas próximas, mas eram de outras pessoas do meio musical, né, que não são tão consagradas assim, pessoas importantes da música. Mas, enfim, então é um CD com essa marca do trabalho autoral, sendo que tem 3 músicas de parceria do Paulo Vitor com o Carlinhos, com o Carlos Mendes, né? Tem uma música do Alexandre em parceria com o Daniel Rodrigues. Tem 2 ele músicas fez minhas. o A e o B, a música durava 1 minuto e pouco, aí eu fiz um C, e a música muito bonita. Tem 2 músicas minhas, e aí tem a participação, a ilustre participação de Paulo Moura. Incrível. Tem 2 faixas do CD. Uma delas, a música Chorando e Rindo, da Célia Vaz, e a outra, o Maroto, do Jacó do Bandolim, que era o único compositor consagrado do disco. Do disco que o Instituto Jacó do Bandolim liberou os direitos. Exatamente. E por que o pessoal entendeu essa música? Porque era uma música recém-descoberta no acervo da família. Ela tinha uma gravação que não tinha sido divulgada. Essa foi, de certa forma, a primeira gravação divulgada da música Maroto. E tinha participação da galera da escola também, Rodrigo Belchior, Udo Salomon,
que era um professor alemão que estava trabalhando com a gente. Murilo Arrelli, na percussão, também foi nosso professor. Foi muito bacana esse trabalho. Vamos lá, e também algumas apresentações, já 2010, né? Chorando à Toa, né? Porque tem isso, né? Depois a galera também começou a se apresentar em alguns lugares de cena mesmo, né? Do choro, de samba, né? Sim. A galera... O Chorando à Toa, eles fizeram durante 2 anos, quinzenalmente, o Sofitel, a feijoada do Sofitel aos domingos. Tradicional. Durante 2 anos. A cada 15 dias eles estavam lá. Eles fizeram aqui na Rocinha, naquele shopping center Toca do Galeto, naquele shoppingzinho que tem perto de Emoções. Eles fizeram durante 2 meses, se eu não me engano. Então, assim, o Chorando à Toa realmente ele teve uma trajetória de muitos shows. Muitos. Essa é uma foto dos... pode seguir com a próxima? Eu acho que é dos 20 anos da Escola de Música. É Sim. isso, ó, 20 anos da escola. Que foi no primeiro andar do prédio. Isso. Eu até, de novo, né, resgatando a coisa que a gente falou, né, até as camisas, né, de 20 anos, que era um outro momento da escola, né, assim, a escola, ela estava realmente... A gente até comentou sobre isso, né, que tinha uma plateia ontem, então a gente achou importante trazer esse tema, porque, de fato, né, a minha irmã até falou, a Flávia comentou, não... Tinha menos recursos, né? Porque tinha menos grana mesmo, a gente estava num outro momento, mas também tinha muita gente ali participando, né? Assim, tinha galera querendo participar. E eu acho legal a gente marcar esse momento, né? Porque se a gente está falando de trajetória, né? Parece às vezes que tudo nasceu assim, né? E eu achei muito bonito, muito simbólica, né? Isso já é a festa de 25 anos da escola, e foi também na escola de samba, né? Tá ali... Todos vocês estão, né? Um show principal do Chorando à Toa. Um show do Chorando à Toa lá, né? Que já não estava mais em atividade, se reuniram para fazer esse show. Foi. E agora a gente está aqui nos 30 anos, tá já se encaminhando aqui mais para o final. E tivemos a festa de 30 anos, né, também. E aí, assim, gente, e agora? Vamos para onde? Porque ainda dá para crescer mais? Olha, há muito tempo que eu sempre, na troca de ideias com a nossa galera, né, inclusive sempre numa perspectiva de que alunos com perfil de liderança fossem assumindo papéis de condução da escola, e isso de fato vem acontecendo há muito tempo, eu sempre procurei colocar a minha opinião com relação a isso, de que a gente não deve pensar sempre em crescimento, né? Porque é um perigo, é muito arriscado. Você sobe aí, né? Então é necessário você estacionar em algumas situações para poder aprimorar o que você está fazendo. E a gente tem discutido muito isso na coordenação da escola, a necessidade de aprimorar o trabalho, não é hora de crescer. Recentemente a gente teve uma oferta, isso nem chegou, acho que na coordenação, Alexandre, eu acho que eu descartei de cara, mas uma proposta em Xerém, uma pessoa com um espaço em Xerém, perguntando se a gente não podia levar um trabalho para lá. Só que, sim, está claro para a gente que não é momento agora de crescer. Então, a ideia realmente é o aprimoramento do trabalho. A gente tem conseguido um investimento importante na formação de um grupo grande de jovens que tem perfil de profissionalização, que querem se profissionalizar, que têm talento, que foram indicados pela equipe, que hoje estão acolhidos, né, no pé na profissão. E isso é de uma importância assim, fantástica. A gente vai colher muitos frutos lá na frente. Então, acho que o momento agora não é de crescimento, é de aprimoramento, sabe? E acredito que isso vai ser muito legal para a gente. Quem sabe até, numa perspectiva de crescimento futuro. Mas agora eu acho que é hora de aprimoramento mesmo. Onde a gente vai, para os 35, para os 40, né? Ontem eu estava aqui, né, na entrevista do Hans, e ele falando que está muito feliz, né? Quando sua irmã Flávia perguntou, e o que falta de tudo? Eu queria que tivesse uma escola dessa em cada favela do Rio de Janeiro. Né, ele comentou que o prêmio Hans é uma maneira da gente compartilhar esse nosso sucesso com outros projetos e de agregar e de poder oferecer essa oportunidade, né, já que a gente não tem como realmente montar uma escola,
E ele falou, né, que a gente já está com um polo aqui na C4, um polo em Taboinhas, e um polo na Muzema, com parceiros maravilhosos que eu conheço. E, de fato, nós estamos focando em... né, a gente iniciou em janeiro um planejamento estratégico participativo, né, onde a gente colheu opiniões de todos sobre pontos fortes e fracos, né, e estamos trabalhando nisso, ou seja, em sedimentar o que existe, já que o amigo azarão do Range, né, e o Range falou ontem, isso aí, projeto é assim, dura um ano e morre, né, mas então a gente tem que ter sempre esse olhar, né, de consolidar o que a gente tem, acho que é esse momento. Legal. 2 últimas perguntas, um momento marcante para vocês e uma música que lembre a Escola de Música da Rocinha. Um momento marcante é engraçado, porque olha, não é brincadeira não, muitos momentos marcantes, muitos. Mas eu vou falar de um que eu considero muito importante, e curiosamente ele não está ligado à nossa rotina aqui, mas ele está ligado a construção da imagem da escola fora daqui. Em 2004, se não me engano, 2004, início do primeiro governo do Lula, Gilberto Gil no Ministério, e no Brasil inteiro estavam se formando as câmaras setoriais, os grupos de discussão para criação das câmaras setoriais, que iam dar suporte nas discussões do Ministério da Cultura para a formação de políticas públicas. E eu participava ativamente das reuniões da área de música aqui no Rio de Janeiro. E aí tinha um amigo lá comigo, que a gente de vez em quando se olhava assim e falava, caramba, essa coisa não anda, né? Como é difícil, como a discussão não caminha, como é que... E aí ele vira para mim e fala assim, pois é, Gilberto, com a galera que trabalha na área social, né? Porque ele era do Instituto Jacó do Bandolim, Egeu Laus. Aí ele falando, pois é, com a galera da área social, a discussão ela caminha de uma outra forma, a gente converge mais e tudo mais. A gente, assim, nesse papo, vamos reunir a galera da área social? Aí, em dezembro de 2004, a gente puxou uma reunião onde eu e ele chamamos quem nós conhecíamos para fazer uma reunião para ver se o pessoal toparia manter encontros regulares. Daí surgiu a Rede Social da Música, que foi um ponto de convergência de projetos sociais do Rio de Janeiro, não apenas da cidade, mas do estado, com participação da galera do Apanhei de Cavaquinho, de Cabo Frio, do PIN de Vassouras, e por aí vai. Jongo da Serrinha, Afro-Reg, uma galera, um monte de gente. E a gente se encontrava todo mês para discutir as questões dos projetos sociais que trabalhavam com música. Então isso fez com que a gente ampliasse de uma forma muito bacana, não só ampliasse muito, mas ampliasse de uma forma muito bacana a nossa rede de relacionamento. Então até hoje nós temos instituições muito parceiras e pessoas muito amigas que participavam da rede e que desde então já criamos várias situações de intercâmbio de troca entre os nossos jovens, inclusive. Então, a memória da criação da Rede Social da Música e do papel de liderança junto com o Instituto Jacó de Bandolim que nós tivemos, isso foi muito marcante. Você tem algum momento, enquanto ele está pensando na música? Não é exatamente um momento, né? Esses anos de 2013 e 2014, né? Eu me lembro que em 2012 nós fomos contemplados pelo Criança Esperança, isso era muito importante para a gente. E 2013 não fomos, 2014 não fomos, nós tivemos realmente uma questão de fluxo, né, financeiro muito. Mas a gente tocou 2013, né? A gente fez uma reengenharia, onde os professores trabalhavam, né, mais com os monitores, né, como na tutoria do Pé na Profissão, mas basicamente com eles, e discutia as aulas, e dava aula, discutia as aulas e eles repassavam, tá? Muitos monitores, assim, a escola não parou, cara, a escola funcionou com audição e tudo mais. Em 2014, eu tive um problema de conseguir juntar todos os monitores de violão num dia só, morando em Duque de Caxias, né?
eu vinha, no ano de 2003, eu ficava aqui num dia, não me lembro qual, de 8 a meio-dia, eram 3 horas de aula e 1 hora de discussão com aqueles monitores e outros professores estavam fazendo isso e a escola funcionou. Em 2014 eu conversei com o Gilberto, não só pode sexta, não pode terça. Para mim é complicado, né? Minha agenda. Aí tivemos a ideia, vem cá, não está na hora de começar a passar esse bastão? Então essa virada 2003 para 2014, quando a gente chegou e falou, Paulo Vitor, vamos lá, assume isso aí, está complicado para o Alexandre, está na distância. E ele, mas como não, o Alexandre te ajuda aí, tem material, você já, né, já era monitor, né? E o Carlos já assumiu a área de cavaquinho. Então foi um momento em que a gente viu que mesmo nas adversidades a gente já estava colhendo frutos humanos, né? Então eu já tinha netos musicais ali, hoje eu tenho bisnetos, né? Não trabalho já mais nessa área há 10 anos, né? De aula de instrumento. Mas foi um momento que me marcou muito positivamente, né? Que eu sabia que a gente tinha chegado aos 20, chegaria aos 30. E eu estava certo. Modéstia à parte. Vocês têm a música? Ou foi de muito supetão? Memória de um monte de música aqui, mas eu vou escolher uma, poderia escolher outra, talvez. Mas essa realmente eu acho marcante, porque é uma música que há muitos anos ela está nos nossos repertórios, que é o Assum Preto. É impressionante, é uma música triste, meu Deus. Ela é triste, muito triste. A letra dessa música, ela é assim de doer, né? Ela é realmente um drama. Muita gente não sabe porque ouve muito instrumental com a gente, né? Muita galera nossa ouve a música instrumental e não o texto. Mas ela é muito bonita, E desde lá de trás, há 20 anos atrás, quando rolaram os primeiros arranjos para o conjunto de flauta doce, a gente tem até imagens disso, temos em vídeo, com a base de violão, percussão e tudo mais. Até hoje a nossa orquestra tocando. Entende? Então, assim, por que essa música está sempre junto? Né? Ela é uma música que ela representa a cultura nordestina e ela está, assim, o tempo todo, ela está atual na sensibilidade, né? da nossa galera aqui, dos alunos. Posso subverter e falar duasinhas? Uma? Pode, claro. A música Maria Maria é muito linda, né? No final até de uma audição de alunos lá da escola lá, a gente cantou em homenagem às mulheres, e as mães, todo mundo bateu palmo e cantou, realmente é. Mas quando ela fala de 2 pesos e 2 medidas, que a gente está sempre vendo como lidar com isso aqui, ou seja, a gente no papel de coordenação, né, com toda a equipe, com alunos e professores com alunos, com tutores, no pé da profissão, o sarrafo é o mesmo? Não é, porque a gente está profissionalizando. O mercado não trata assim, que é quando a música fala, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. E depois mais é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. E a gente que lida com educação e arte, eu acho que tem que estar sempre dosando isso.
Mas uma música realmente que não tem como eu deixar de lembrar é a faixa título do CD do Chamando à Toa, que é o Descontraído, né? Que, assim, é uma composição do Paulo Vitor com Carlos Mendes. E eu falando, gente, a gente vai colher música, mas vocês têm que compor, entendeu? O Chorão tem que compor, o Chorão ele cria, ele improvisa, para, né, para você realmente receber o título honorário, você tem que ter um choro. E eles, né, falaram, criaram esse choro, depois, não, a gente estava assim descontraído, não sei se foi na casa da Carla, que eles se encontravam muito, e foi fluindo. Então eu considerei aquilo muito interessante, né? E me deu uma alegria muito grande, porque eu era professor deles de prática de conjunto, né? Eu era professor da Carla, e não sei nem pegar numa flauta transversa, não sei onde é o dó, não sei produzir nada. Mas eu era professor de samba, de baião, de choro, de ouvir. E eu vi que naquele momento estavam florescendo músicos, entendeu? Com um pé e meio no choro, mas também em todos os outros gêneros que... Então, aquilo foi um marco para mim, como professor, como amigo deles, que me deixou muito feliz. Bonito. Vocês têm alguma consideração final, antes de eu me despedir e falar aqui? Quero dizer que o tempo é muito curto. Pois é, gente. Como é, gente? A gente tem que fazer uma série. Pelo amor de Deus, né? Eu tô aqui pensando, assim, tantas histórias que nós não contamos. Não contamos, né? Você gostaria de falar? Tem alguma consideração? Eu sei que, né, você vai falar, mas assim, a cereja do bolo, né, da nossa comemoração. A festa foi linda, tudo foi perfeito, né? Eu mandei uma mensagem no nosso grupo, né? Só vi competência, entrega, as pessoas fazendo com amor, né? E, assim, estou muito feliz com esses 30 anos dessa escola, 23 dos quais eu participei. E o Hans falou ontem comigo, Marco, não saia, não me abandone. Você fala isso comigo há 23 anos. Nós estamos juntos, eu sou muito feliz com o nosso trabalho. Que bom, que lindo. Fala do Prêmio Hans, então, um pouquinho, só para marcar, né? Que eu acho que é importante. Assim, até deixa eu voltar um pouquinho só, Fabiana, que isso que o Alexandre falou tem tudo a ver. Nós somos muito felizes mesmo na escola, né? É a palavra, essa é a palavra. Qual é a palavra que traduz, né, a nossa relação? É felicidade mesmo, porque é muita coisa boa junto, reunida num só lugar, numa só história. É realmente impressionante. Acho que lá atrás ninguém imaginava que a gente pudesse viver tantas situações de tanta felicidade. É muito bacana. Mas, enfim, o prêmio, gente, em primeiro lugar, é legal dizer que foi um grande desejo do Hans, que já há 2 anos atrás ele queria fazer esse prêmio, e a gente conversando chegamos à conclusão de que seria legal esperar para juntar na comemoração dos 30 anos da escola, né? E a ideia do prêmio é colocar luz sobre esse trabalho feito pelas instituições, né, as escolas públicas, os projetos sociais, na formação musical de jovens. Então é um prêmio dedicado ao jovem instrumentista formado
em projetos sociais de escolas públicas, numa perspectiva de incentivar, né, esse jovem, incentivar as instituições, para que continue todo mundo tocando barco, todo mundo animado, fazendo bonito. E a gente vê com muita clareza o quanto os projetos sociais estão mudando a história da educação musical no país. É uma coisa que eu falo assim, sem medo de errar. A própria academia já reconheceu o quanto que a história dos projetos sociais, que vem da década de 90 para cá, exigiram mudanças, discussões, reflexões, alterações nos currículos dos cursos universitários, né? E uma mudança principalmente de visão dos professores. Então, o prêmio ele vem para coroar a nossa conquista de 30 anos e para coroar também esse trabalho realizado por tantos projetos de formação musical que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Bom, pensando de como eu finalizava, né, eu revi algumas entrevistas, né, e algumas pessoas chamam vocês de mestres, né, assim. E eu fiquei pensando, o que é um mestre? O que seria um mestre, né? Eu acho que um trabalho como o da Escola de Música, né, ou tantos outros trabalhos que vocês passaram, né, cujo principal objetivo é a emancipação da pessoa, né, no sentido de que, sei lá, um aprendiz, um educando, né, ou um aluno, seja lá o nome que às vezes a gente assume, eu acho que o objetivo principal é que a pessoa se torne autônoma para ela tomar suas próprias ações, né, para ela decidir, né, sobre a sua vida e tal. E aí acontece uma coisa que é muito, muito engraçada na vida de um mestre, né, que ele vai desaparecendo de alguma maneira. E aí quando vocês estão aqui falando da história da escola, poucas vezes falaram de vocês, eu. Eu acho que a palavra eu não apareceu. A gente vai ver depois da edição, mas eu arriscaria dizer isso. Eu acho que é um trabalho que ele requer muita humildade. Mas não é uma humildade pequena, né, no sentido da pequenez da pessoa, né? Eu acho que é humildade no sentido do significado da palavra, né? Humildade vem de humano, né? Humano vem de humus, que é terra. E eu acho que é esse reconhecimento da terra que é comum a nós, né? E essa terra que é a nossa força. Eu acho que essa força vocês trazem para a gente, para as pessoas. Até eu nunca fui aluna de nenhum de vocês e me sinto inspirada, né, por vocês. E aí eu acho que é nesse reconhecimento que nessa relação entre mestre e aprendiz, às vezes ela é momentânea, ela é passageira, né? Eu acho que os exemplos que vocês deram de tantos aprendizes, em algum momento se tornaram quase o mestre de vocês também, né? De alguma forma, né? E aí eu acho que eu quero finalizar com isso, né? Que esse eu acho que é o paradoxo do trabalho do mestre, que é, quanto mais mestre ele é, menos ele parece ser. E eu acho que isso é muito bonito, né? E que bom que a gente tem vocês aqui, né? Obrigada, gente. A gente poderia ficar aqui 3 horas, né? Mas não dá. Obrigada você, minha câmera é aquela, acho que é. Obrigada você também que acompanhou aqui com a gente mais esse programa do Pérolas. Acompanhe os outros programas também. Hoje vocês tiveram chamado dos 2 mestres. Participe do Cadê, a gente quer encontrar você também. E participe aqui da nossa história, que é uma história coletiva. Um abraço, até o próximo.